Muita gente acha que carro, moto ou outros bens são conquistas financeiras, mas a verdade é que esses bens só tiram dinheiro do seu bolso. E se você não entender isso logo, vai passar a vida inteira trabalhando só para sustentar custos mensais que não te levam para frente. Olá pessoal, eu me chamo Maurício Gamil e o primeiro passo desse vídeo, antes da gente desenvolver o tema e fazer com que você compreenda a importância de você parar de desperdiçar o seu dinheiro com esses itens, é entender claramente a diferença entre um ativo e um passivo. E eu vou utilizar o conceito que está presente no livro Pai Rico, Pai Pobre, escrito pelo Robert Kiyosaki, que é um dos livros mais conhecidos de finanças pessoais do Brasil e do mundo. Um ativo nada mais é do que um bem que coloca dinheiro no seu bolso, como por exemplo uma aplicação em renda fixa, por exemplo, Tesouro Direto ou um CDB, onde você empresta o seu dinheiro para alguém e esse alguém paga você de volta no futuro com uns juros embutidos que foram contratados no momento inicial da aplicação, ou um investimento em renda variável, como por exemplo o mercado de ações ou um ETF, onde você vai estar adquirindo participação em um negócio da economia real, ou até mesmo um imóvel que você compra ou que você constrói e coloca para alugar. Todos esses tipos de ativos vão colocar dinheiro no seu bolso, vão fazer com que você consiga ter mais dinheiro, mais patrimônio a longo prazo. E é nisso que você deve focar, principalmente se você ainda está no processo de crescimento financeiro, a fim de atingir a liberdade financeira lá na frente. Do outro lado, nós temos os passivos, que são obrigações financeiras que vão simplesmente tirar dinheiro do seu bolso. Então, quando você tem um carro, por exemplo, ele é um bem, ele é uma propriedade sua que tira dinheiro do seu bolso, porque você vai gastar com IPVA, vai gastar com seguro, você gasta com gasolina, você gasta com estacionamento, enfim, é um bem que só vai tirar dinheiro do seu bolso. E o mesmo se aplica a uma moto, a uma casa de praia, ou uma casa que você tenha, tipo um chalé, por exemplo, uma casa de campo, ou se você tem uma lancha, se você tem um barco, enfim, são itens, são passivos que só vão tirar dinheiro do seu bolso e atrapalhar o seu crescimento financeiro. E quando você está no processo justamente de acúmulo de patrimônio, é importante que você saiba gerenciar suas despesas entre gastar com aquilo que você deseja ter e aquilo que você necessita ter. Então, se você está começando agora, você não tem R$1 investido, você tem que eliminar ao máximo os gastos atrelados aos seus desejos, que uma hora ou outra você vai poder gastar lá na frente, quando você já tiver patrimônio. Então, você quer ter um carro melhor, mais confortável, mais bonito, você tem um patrimônio maior e você consegue ter uma casa de praia, nesse caso, sim, você pode gastar dinheiro com esse desejo em específico. Agora, se você está começando agora, você tem pouco patrimônio, você tem que focar em gastar naquilo que é necessário para você. Então, se você precisa ter um carro, porque é uma ferramenta de trabalho, por exemplo, você precisa gastar de maneira eficiente. Ou se você não precisa ter um carro, você não gasta o seu dinheiro com o carro, justamente porque isso vai atrapalhar o processo do seu crescimento financeiro. E essa é uma decisão que você precisa tomar internamente para que você faça aquilo que é necessário para você atingir aquilo que você mais busca na sua vida do ponto de vista financeiro, que é justamente atingir a liberdade nesse sentido. E eu trouxe um exemplo para que você possa ver na prática o quanto um carro pode tirar dinheiro do seu bolso num prazo muito curto, de apenas um ano. Vamos supor que você foi lá e comprou um carro 0 km por R$80 mil, que é o mínimo que você vai precisar gastar para ter um carro hoje. Depois de um ano, se você optar por vender esse carro porque você quer trocar, ou mesmo que você não venda ele, simplesmente depois de um ano, ele vai perder aproximadamente 20% do valor que você pagou. Ou seja, agora ele vai estar valendo R$64 mil. Então, em apenas um ano, após comprar um carro de 80 mil, você perdeu R$16 mil. Isso é algo que entra na conta de depreciação de uma propriedade sua. E no dia que você optar por vender aquele veículo, você vai vender por um preço muito menor do que aquele que você pagou. Isso sem contar todas as outras despesas, IPVA, seguro, gasolina, etc. E eu trouxe também um exemplo, uma simulação de quanto que você gastaria ao longo desse período de um ano, mensalmente. Então, a primeira despesa de todas é o IPVA, que aqui em São Paulo é equivalente a 4% do valor do veículo. Nesse caso, R$80 mil, 4%, o custo mensal é de 266 de IPVA. Seguro, o equivalente a 5% do valor do veículo, sairia por R$333 por mês. Próximo item, gasolina, R$200. E nesse item eu fui muito econômico, eu considerei que você rodasse muito pouco com o seu carro para gastar apenas R$200. Próximo item, depreciação, R$1.333, que seriam aqueles 16 mil
que é o valor que o seu carro perdeu de valor ao longo do ano, dividido por 12 meses. Por fim, nós temos os extras. Por exemplo, você vai no shopping, você vai num teatro, você vai num jogo de futebol e tem que gastar com estacionamento. Alguém raspou o seu carro, alguém riscou o seu carro e você vai gastar com um conserto, ou simplesmente deu algum problema no seu carro e você vai ter que gastar em algum mecânico. Para esse item, eu considerei R$ 150 por mês. E somando tudo isso, nós temos um custo mensal de R$ 2.133. E se você multiplicar por 12, você vai ver o rombo que isso pode causar na sua vida financeira. E agora que você viu o rombo que isso pode causar justamente no seu bolso, na sua vida financeira, você precisa entender que você pode sim ter um carro, você pode sim se transportar com qualidade, com segurança, desde que você gaste corretamente, que você tome uma decisão inteligente. Por exemplo, você precisa ter um carro porque você trabalha com ele, trabalhando de Uber, ou se você, por exemplo, precisa transportar sua família, sua esposa e seus filhos com segurança, o que você pode fazer? Você pode comprar um carro usado, você pode comprar um carro um pouco mais antigo, você pode comprar um carro que tem uma baixa depreciação, um carro que ao longo do tempo perde pouco o seu valor de compra, porque assim você vai comprar e vender ele a um preço muito parecido, principalmente no mercado de usados, que isso é algo bastante possível. Você vai comprar um carro eficiente, que tem um bom consumo, então você vai conseguir rodar muitos quilômetros com ele, sem ter que gastar tanto assim com gasolina. Então você tem que buscar um carro que é custo-benefício, uma decisão financeira inteligente, e não simplesmente aquele carro que você quer, que você acha mais bonito. E se você não precisa de carro todos os dias para utilizar, melhor ainda, você pode usar simplesmente o transporte público da sua cidade. Você pode utilizar Uber, utilizar um táxi, principalmente se você não precisa, como eu mencionei, usar todo dia. Então você trabalha de home office ou se você trabalha no modelo híbrido, que você precisa ir 1 ou 2 vezes por semana fisicamente ao seu emprego. Nesse caso, você não precisa ter um carro. Se você usar metrô, principalmente numa cidade grande igual São Paulo, você não precisa, como eu falei, ter o carro. Você pode utilizar o metrô, porque aqui o metrô tem muita qualidade. É claro que é muito mais confortável você ir de carro, só que não faz sentido você comprar um carro para ir 1 ou 2 vezes por semana no seu trabalho, então não faz sentido. E também se você, no geral, não utiliza carro, então no final de semana você é uma pessoa que gosta de ir andando até o parque, por exemplo, ou se você sai sempre com muitas pessoas, você pode rachar o Uber, então você precisa tomar, como eu falei, decisões financeiras inteligentes para que você consiga crescer o seu patrimônio e lá no futuro, quando você tiver uma vida financeira mais estabilizada, quando você tiver mais patrimônio, aí sim você pode gastar com esses luxos. E agora que você viu essas alternativas, eu vou trazer uma simulação prática do quanto economizar mensalmente e investir vai ser muito mais benéfico para você a médio e longo prazo. Vamos supor que você investiu hoje no Tesouro Pré-Fixado, que é o investimento hoje mais seguro do Brasil, com uma taxa de 13,18% ao ano. Supondo que você investiu R$1.000 inicialmente, R$1.000 por mês, com essa taxa ao longo de 10 anos, você vai acumular um patrimônio de R$239 mil. Se você investir por 10 anos a mais, ou seja, 20 anos no total, você vai acumular R$1 milhão. E se você investir por 10 anos a mais, ou seja, 30 anos no total, você vai ter um patrimônio de 3,9 milhões de reais. Então veja que quando você olha para a perspectiva de patrimônio, ao invés de olhar só para a sua renda mensal, você consegue efetivamente crescer o seu patrimônio e consegue efetivamente viver daquele patrimônio. E depois de 10 anos, 20 anos, 30 anos, por exemplo, você vai conseguir gastar o seu dinheiro com aquilo que você realmente queria, sem que isso afete o seu orçamento. Agora, é claro, o mais difícil aqui não é você tomar necessariamente uma decisão racional olhando só para si próprio, e sim olhando para o seu entorno. E o que eu quero dizer com isso? Quando você vai no trabalho e verifica que as outras pessoas ao seu redor têm um carro melhor que o seu, ou simplesmente têm um carro ao invés de andar de metrô, você fica se questionando, será que não faz sentido eu comprar um carro para eu tentar me encaixar melhor aqui no meu meio? Ou num outro meio que não seja o trabalho, na sua família, num grupo de amigos, na sua igreja, no grupo de futebol de final de semana? Enfim, quando você olha ao seu entorno, você vai verificar que as pessoas, principalmente aquelas que não sabem gerenciar o dinheiro delas da maneira correta, gastam com muitas coisas que para você que tem a mentalidade de investir, não faz sentido. E para que você não cometa esse erro de querer gastar dinheiro para impressionar as outras pessoas ao seu redor, é simplesmente você ter a noção de que você está correndo a sua própria maratona. Você tem que focar naquilo que você está mais buscando a longo prazo, que é atingir a liberdade financeira. Porque se você olhar para o seu redor e se comparar com uma outra pessoa que não tem o mesmo objetivo que o seu, não vai fazer sentido nenhum
você fazer aquela comparação, porque às vezes aquela outra pessoa é uma pessoa que não tem dinheiro guardado, é uma pessoa que está toda endividada, mas dá prioridade para ter um carro de maior qualidade para impressionar as outras pessoas ou simplesmente para impressionar a si próprio. E se você está gerenciando a sua vida financeira de uma perspectiva de atingir a liberdade financeira, você não pode olhar para essa pessoa e medir a sua vida com a régua da outra pessoa. Você tem que medir a sua vida com a sua própria regra, com os seus próprios princípios, com as suas próprias visões. Então você não pode cometer o erro de querer gastar o seu dinheiro para impressionar pessoas ao seu redor. E voltando a um item que eu mencionei alguns minutos atrás, que está relacionado ao cenário onde você precisa gastar o seu dinheiro com esses passivos, principalmente com um carro ou com uma moto. E quando que isso vai acontecer? Quando você precisa oferecer mais segurança e mais qualidade de vida para as pessoas que você ama, para sua esposa ou para os seus filhos. Se você precisa utilizar esse veículo, esse item, como ferramenta de trabalho, um carro para trabalhar de Uber, ou uma moto para trabalhar como entregador ou um motoboy. Ou se você, por exemplo, até mesmo tem patrimônio e pode gastar o seu dinheiro dessa maneira. Ainda assim, você precisa tomar uma decisão financeira inteligente. Eu vou trazer dois cenários aqui. Um cenário que é errado e outro cenário que é certo, para você verificar efetivamente como que você pode aplicar isso para sua realidade. Então vamos supor que hoje você tenha 50 mil reais investidos e esteja pensando em comprar um carro de 110 mil reais. Veja que matematicamente não faz sentido, porque o carro vai custar mais do que o dobro do dinheiro que você tem hoje aplicado em investimentos financeiros. Do outro lado, você tem um cenário onde você tem 1 milhão e 200 mil reais investidos e esteja querendo comprar um carro de 110 mil reais. Nesse caso, você tem mais de 10 vezes o valor daquele carro investido em uma aplicação financeira. E é claro que você não precisa necessariamente ter 10 vezes o valor daquele carro investido numa corretora ou num banco antes de comprar ele, mas é importante que você tenha a noção de como gastar o seu dinheiro corretamente. Então, você quer comprar um carro de 100 mil, você tem que ter pelo menos seus 300, 400 mil reais em uma aplicação financeira. Ou você tem, por exemplo, 100 mil, 150 mil reais, não faz sentido você comprar um carro de 80 mil, porque nesse caso é praticamente metade daquilo que você tem hoje investido. Então, você precisa, mesmo num cenário onde você é obrigado a gastar o seu dinheiro com um veículo, você precisa gastar corretamente, tendo noção da relação do seu patrimônio financeiro com o gasto que você vai precisar ter naquele veículo. Então a conclusão desse vídeo é muito simples. Você pode gastar o seu dinheiro com um passivo desde que seja um gasto inteligente, desde que seja adaptado à sua realidade financeira e não à realidade financeira de uma outra pessoa que você conhece, até porque você dificilmente vai saber exatamente qual é a realidade financeira daquela pessoa, o quanto que ela tem no banco, se ela tem dívidas ou não, qual que é a renda daquela pessoa. Então foca na sua realidade, nos seus objetivos e tome decisões inteligentes com base nisso. Se você gostou do vídeo, curte, se inscreve e ative o sino, porque sempre que sair um vídeo novo por aqui você vai ser informado. E eu vou deixar na tela também um outro conteúdo recomendado para você saber o próximo vídeo a ser assistido. Um grande abraço e até a próxima.